Palavra. Eu estava essa semana, como eu disse para vocês, nós temos que estar preparados para morrer e para pregar a palavra. E essa semana eu estava orando e comecei a rabiscar num papel. Você vê que é um papel aqui de caderno. Eu estava lá com a minha Bíblia e comecei a orar e escrever, enfim. E aí hoje o pastor falou assim, agora há pouco, você pode ministrar? Eu falei, posso, pastor. Já tenho uma ministração que o Senhor me deu ao longo da semana e eu vou compartilhar com a igreja. Então assim, quero primeiramente pedir para os irmãos que estejam bastante atentos ao que o Senhor vai falar através desta palavra. É muito simples, mas ao mesmo tempo profunda. Que nós precisamos estar atentos, que o nosso coração esteja desejoso, né, de ouvir realmente aquilo que o Senhor tem para nos falar. Eu quero, nessa noite, que você abra a sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 11, que exatamente foi ali nesse capítulo que o pastor Altair ministrou, se eu não estou enganado, na semana passada. Foi mesmo, não foi, irmãos? Capítulo 11 de Mateus, e eu meditando naquela ministração, onde ele disse, inclusive, que o Senhor Jesus olhou para aquelas cidades, né, de Corazim, de Cafarnaum, de Betsaida, e nós ministramos isso na célula ao longo da semana, mais uma vez, podemos compartilhar com os irmãos, e o Senhor me levou à mesma palavra, ao mesmo texto, só que alguns versículos antes. Então eu quero que você leia comigo do versículo 15 até o 19. O pastor Altair ministrou na semana passada do versículo 20 ao 24. Nós vamos ler um trechinho agora que vai do 15 até o 19. Então, leia aí na sua Bíblia, eu vou ler aqui na minha, as versões podem ser diferentes, mas a essência da palavra é a mesma, irmãos. Ó, capítulo 11 de Mateus, versículo 15, diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. E eu li esse texto que precede aqueles versículos que o pastor Altair leu na semana passada e ministrou, e o Senhor começou a falar ao meu coração. Então, nessa noite, nós não vamos ter aqui uma ministração para aqueles que fazem seminário, uma ministração onde nós teremos assim algumas divisões, não é? A primeira divisão, segunda divisão. Nós vamos ter aqui basicamente uma conversa, uma reflexão. Na verdade, é um sermão temático, tá bom? E eu apenas peço que vocês me acompanhem para que nós possamos absorver o máximo nessa noite. O tema dessa ministração é decepção. Decepção. E quando eu comecei a ler esse capítulo, esses versículos, eu comecei a falar com o Senhor, puxa, Senhor, essa questão da decepção é tão difícil da gente lidar. E aí, eu queria perguntar para você, você alguma vez na vida já se decepcionou com alguém? Você alguma vez na vida já decepcionou alguém? Eu acredito que se eu pedir para você levantar a mão, você que nunca se decepcionou com ninguém, e você que nunca decepcionou ninguém,
Eu vou pedir. Aí se você levantar a mão, eu vou sair correndo daqui. Vou te dar um abraço, um beijo. Um abraço e um beijo não, um monte de abraço e um monte de beijo. Porque eu vou dizer, que inveja santa que eu tenho de você. Porque eu acho que não existe ninguém na face da terra que nunca tenha se decepcionado com alguém e que nunca tenha causado decepções a outros. Então é um tema muito presente no nosso dia a dia. E eu comecei a olhar a história e eu pensei assim, qual foi a primeira decepção que nós tomamos conhecimento que um dia houve na história da humanidade? Qual o primeiro caso, né, que aconteceu e que nós temos notícia que alguém se decepcionou? E obviamente alguém decepcionou um outro. Eu comecei a pensar e logo o Senhor me levou e falou, vai lá em Gênesis, meu filho. Isso mesmo, Adão. Eu vi o seu, né, fiz a leitura labial aqui, ó. Ele falou, Adão e a Eva também, né? Vamos deixar só Adão sozinho, tadinho nessa aí não, né? Mas olha que decepção. A primeira decepção, quem sofreu, quem foi? O Senhor, o nosso Deus. Nosso Deus plantou um jardim com tudo. Pensa num jardim. Ontem eu passei a noite, fui na casa do meu irmão, ele mora ali perto do parque em Barueri, perto da igreja, a nossa igreja de Barueri, e tem um parque bonito em frente ao prédio dele. Eu falei, nossa, que gostoso, né? Mas aquele parque de Barueri, irmãos, não chega aos pés daquele jardim que o Senhor plantou para nós. E o que é que nós fizemos? Claro que, né, foi o Adão que fez, mas nós fizemos, irmãos, né? Nós decepcionamos o nosso Deus. Ele nos deu tudo. Está tudo ali, ó. Adão, vai lá, rapaz. Usufrui de tudo. Pode comer do que você quiser. Faz o que você quiser nesse jardim. Só uma coisa, Adão. Só uma coisinha que eu te peço. Não coma daquele fruto ali. O resto, Adão, tudo é seu. E mais, eu te dou uma mulher ainda para você se divertir aqui, né? Ter filhos, encher o mundo. E vão viver felizes para sempre. Esse era o plano do nosso Deus. Mas ele se decepcionou. Você pode ter certeza que o coração do nosso Deus se decepcionou. Quando ele falou, mas eu dei tudo para você, Adão. Rapaz, eu te coloquei aqui num jardim maravilhoso, perfeito. Te dei vida eterna, porque o Adão não nasceu para morrer. O Adão foi criado para viver eternamente com o Senhor. Mas ele estragou tudo, pisou na bola e entrou o pecado, e pelo pecado a morte. É o que diz a Bíblia, Romanos 3. Então, a história da humanidade começa dessa maneira, com decepções. Não é? Depois, nós podemos ver ali, um pouco mais adiante, mais decepções no deserto, por exemplo. Lembra que Deus tirou o povo? Mais uma vez, nós, né? Deus tirou o povo do Egito, escravos, miseráveis, escravizados por 400 anos no Egito. Deus foi lá, tirou com mão forte o povo, não, sai daí. Acabou com o faraó, acabou com os deuses falsos de lá, pôs o povo em liberdade. Deus chamou Moisés, chamou Arão, deu, né, um porta-voz para Moisés, porque Arão tinha um problema que nós não sabemos exatamente qual era o problema na fala, na língua, mas ele tinha uma dificuldade em falar, pelo que a Bíblia relata. E Deus falou, eu te dou um interlocutor, te dou aqui um porta-voz, o seu próprio irmão, Arão, e o constituiu ainda sacerdote. Coisa maravilhosa. Mas bastou o Moisés se afastar por 40 dias do povo lá no deserto, deixou o irmão encarregado, falou, Arão, cuida desse povo, Arão, que eu vou lá falar com Deus e já volto. O Moisés saiu, se retirou, foi estar com Deus durante 40 dias para receber as tábuas da lei e tudo mais. Voltou todo feliz. Quando voltou, o que tinha acontecido? O Arão fez um bezerro de ouro para o povo adorar. E mais, o que o Arão ainda falou? Não fui eu não, foi o fogo que fez. Eu só joguei esse ouro que o povo me trouxe aqui e saiu um bezerro. Ô, irmão, pensa aí. Fogo
Poderoso esse, hein? Né? Joga ouro no fogo e sai um bezerro. Né? Imagina a decepção de Moisés, falando: mas Arão, eu fui só bater um papo com o senhor ali, volta e você já desviou todo o povo, Arão. Você, constituído sacerdote. Coloque-se no lugar de Moisés. Certamente ele ficou decepcionado. Decepcionado. E mais, né? Moisés se decepcionou com Arão e o povo. Tá certo? Arão e o povo, porque o povo se alegrou vendo o bezerro. O povo que tinha acabado de ser liberto por Deus lá do Egito, que viu o mar se abrir, que atravessou, né, aquele mar que levantaram duas muralhas assim, e o povo passou pelo meio, a pés secos. De repente vira as costas para esse Deus e começa a adorar um bezerro. Que decepção, que decepção. Depois nós vemos a história de Jó. A Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, que servia a Deus com integridade, tanto que nós nem conseguimos entender bem por que Jó sofreu tanto daquele jeito. Mas olha a decepção que ele teve. Não se decepcionou com Deus, se decepcionou com quem? Com os amigos dele, né, os supostos amigos de Jó, que foram lá falar: você está todo leproso assim, porque está no pecado, miserável. Foi mais ou menos o que os amigos disseram para ele. Você está pecando, por isso que você está assim, sofrendo desse jeito. Depois, ele se decepcionou com mais uma pessoa bem próxima. Quem foi? A mulher dele. Eu até brinco com alguns irmãos. Eu pergunto assim: sabe qual era o nome da mulher de Jó? Eu sei. Era Joana. Aí tinha uma irmã na nossa célula que o nome dela era Joana. Ela ficava brava comigo, né? Uma brincadeira, irmã. Ninguém sabe o nome da mulher de Jó. Mas nós sabemos que ela também causou uma grande decepção no coração de Jó. Porque Jó era um homem íntegro, estava sofrendo, mas o que ela fez para ajudar a Jó? Ela disse: abandona o seu Deus e morre. Acho que ela falou até um infeliz no final, mas a Bíblia não coloca lá, né? Porque ela falou com tanta raiva, né, que eu acho que esse infeliz entrou em algum momento, mas abandona o seu Deus e morre. Imagina você, meu irmão, ouvir isso da sua mulher. Você cristão, e você perde o emprego, e você ora durante meses e meses e meses, e a porta não se abre, e você continua indo na igreja, adorando a Deus, buscando no Senhor uma resposta, buscando no Senhor uma porta que se abra, e a sua esposa fala: para com isso, ô Ivan, abandona esse Deus e morre. Plá, plá. Pensa na decepção que você vai ter, que você teria ouvindo isso da sua própria esposa. Decepções. Quem mais que sofreu decepção? Jesus. Será que Jesus se decepcionou conosco? Jesus se decepcionou com as cidades de Betsaida e de Corazim e de Cafarnaum, dizendo: puxa vida, tantos milagres aconteceram aqui e vocês não se converteram. Imagina como é que ficou o coração do nosso Senhor. Gente, que coisa. Jesus se decepcionou com os leprosos. Quantos leprosos ele curou de uma vez só? 10. Quantos voltaram para agradecer ao Senhor? 1. E os outros 9? Só receberam a bênção e vazaram. Devia ter, sei lá, um batidão, alguma coisa acontecendo para que eles tivessem que correr para lá, porque afinal de contas agora eles poderiam voltar para o batidão, né? Porque agora não eram mais leprosos, então não estavam mais afastados da sociedade, mas nem se interessaram no Senhor. Imagina como é que ficou o coração do nosso Deus. Curei a todos, 1 apenas voltou para agradecer, os outros 9 simplesmente se foram, viraram as costas para o Senhor. O Senhor se decepcionou com mais pessoas. Lembra de um pescador chamado Pedro? Que garantiu: Senhor, ninguém vai botar a mão no Senhor, não.
não é? Porque aqui, comigo, eu tinha um tio que faleceu, assim como também tinha um avô que faleceu, e um dia houve uma cena muito engraçada, pitoresca na casa da minha avó. Esse meu tio que faleceu faz 1 ano e meio mais ou menos, ele faleceu, o nome dele é Miguel. E o Miguel gostava de uma cachaça. Mas ele não gostava um pouquinho, ele gostava muito. E de muita cachaça. Ele realmente, ele apreciava. Né? Se ele visse o alambique, ele mergulhava. E o meu avô, muito bravo, um espanhol, né? Ele era bravo. E o meu avô via sempre e ouvia coisas muito desagradáveis do Miguel. O Miguel, a primeira coisa que o Miguel fazia, batia na minha tia. Batia na minha tia. Batia na minha tia. Minha tia morreu este mês agora. Pouco depois do Miguel. Mas houve um dia que o meu avô não suportou a minha tia apanhar tanto do Miguel. Eu me lembro disso, eu era menino ali, me lembro. E o meu avô levantou na sala daquela casa onde ele morava. O Miguel estava lá bêbado, querendo bater na minha tia de novo. E ele levantou daquele espanholês que ele tinha, né? É comigo mesmo, Miguel! Né? Porque ele se levantou e estava disposto a pegar o Miguel e dar uma surra no Miguel. Meu avô ia apanhar, é claro, tadinho. Mas ele se levantou porque ele não aceitou aquilo, ele cansou daquela situação. Por que eu estou falando do meu avô? Quem lembra? Por que eu cheguei nisso aqui? Agora eu perdi o fio da meada. Decepções. Hã? Do Pedro. Obrigado. Eu perdi, eu começo a falar muito, a gente esquece, né? O que estava falando. O Pedro é exatamente isso. Ele reagiu a uma situação, né? Mais ou menos como é comigo mesmo, Jesus, deixa que eu resolva essa parada, ninguém vai tocar no Senhor. O que aconteceu com Pedro? Se escondeu, fugiu de medo, se trancou lá nos quartos para ninguém achar ele. Perguntaram: você conhece? Nunca vi esse cara aí. Tem um filme que passou há um tempo atrás, que acho que foi o último filme lançado sobre a história de Jesus, não é? Que foi muito marcante, porque o autor desse filme, ele quis mostrar, né, um filme muito próximo realmente da realidade. Então muitas pessoas até criticam, porque falam: nossa, mas quanto sangue. Aí nós ficamos pensando: bom, você acha que Jesus não sangrou desse jeito? Você acha que ele levou uma surrinha? Jesus sangrou mesmo, foi tudo cortado. Foi Jesus, irmãos, ele já subiu para a cruz, já estava quase morto, não é? Agora, o filme mostra uma cena que eu não sei se exatamente aconteceu, mas eu acredito que aconteceu, em que Jesus olha para Pedro com um olhar, né, o ator naquele filme olha para Pedro com um olhar assim, que eu acho que foi um olhar de extrema decepção. Jesus fala: puxa vida, Pedro, está vendo? Você falou tanto, Pedro, que ia me defender, que ia fazer, Aí, Pedro, eu estou aqui, você está aí fugindo. Jesus se decepcionou com Pedro. Jesus se decepcionou com Judas. Imagina a decepção do Senhor ao se ajoelhar diante do seu traidor, que ele já sabia que Judas ia fazer aquilo. Imagina o coração do nosso Deus quando se ajoelhou diante de Judas, tomou os pés fedorentos de Judas, que não era como o seu pé, como o meu pé, tratadinho. Não, era um pé fedorento, todo rachado, todo cheio de poeira do deserto, suado. Pensa num pé assim, irmãos. Esse era o pé de Judas. Era um pé que certamente você e eu não teríamos coragem de botar a mão para lavar. Nós íamos olhar e ia falar: meu Deus, esse pé não... só trocando. Mas o Senhor pegou o pé de Judas daquela condição, sabendo: esse homem vai me trair. Este homem tem roubado todo o dinheiro que tem entrado aqui no nosso
gasofilácio, vamos pensar assim. Que o Judas era o homem financeiro de Jesus, é ele que recebia todos os valores e cuidava. Imagina a decepção do nosso Deus. Só que eu quero dizer uma coisa para você, que você já sabe, mas nós precisamos sempre nos lembrar disso, que apesar de todas as decepções que o Senhor sofreu, nosso Deus sofreu, os seus propósitos não deixaram de se cumprir. E não foi uma vez que nós o decepcionamos. Eu decepcionei ao meu Deus ao longo de 40 anos da minha vida. 40 anos só decepcionando o meu Deus. Ah, mas você não era cristão e Deus disse que não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas eu magoei o coração do meu Deus. Isso não desfaz o que eu fiz ao coração do meu Deus. Porque o meu Deus me criou com um propósito. E eu, ao longo de quase 40 anos, decepcionei o meu Deus, fugindo exatamente dos propósitos que Ele tinha estabelecido para a minha vida. E depois que eu me converti, será que eu parei de decepcionar ao meu Deus? Talvez você tenha caminhado com o Senhor, já esteja caminhando com o Senhor há muitos anos, talvez muito mais do que eu tenho 14 anos de caminhada apenas. Quisera eu que fossem 53, porque é a minha idade hoje. Eu não servi a Deus durante muito tempo. E não adianta agora também eu ficar olhando para o passado eu preciso olhar agora para ver como é que eu posso servir bem ao meu Deus a partir de agora. Mas, mesmo tendo me convertido, eu não deixei de decepcionar o meu Senhor. Quantas vezes eu tenho certeza que decepcionei o coração do meu Deus? Quando eu pequei, quando eu talvez tenha sido desobediente, enfim, você faça a sua reflexão. Como é que tem sido a sua caminhada? Como é que tem sido a sua interação com as pessoas na igreja? Que muitas vezes nós achamos que nós vamos para a igreja e não seremos decepcionados na igreja. Eu, quando cheguei aqui, pensei que ia ser assim. Eu cheguei e falei, vou para a igreja, Jesus vai estar cheio de anjo ali voando, né? Eu lembrava de uma musiquinha que um padre cantava aí, que alguns irmãos acham que é pecado cantar, e não é não, viu, meu irmão? Irmão, não é pecado cantar aquela musiquinha que o padre Marcelo cantava antigamente, até porque quem cantou primeiro fomos nós, os evangélicos, né? Anjos subindo e descendo, aquela coisa que ele fala lá, não lembro direito da musiquinha. Quem lembra? Canta aí, irmã Débora. Canta aí pra gente um pedacinho só. Canta, Nono. Esse louvor é uma delícia, irmão. Vamos cantar aqui, irmãos do ministério, vamos cantar. Vou colocar na escala no próximo domingo que eu tiver na ministração, hein? Já vamos aprendendo. E não é pecado cantar essa música, viu, irmãos? Tá bom? Irmãos, qual é o problema de nós cantarmos uma música que o padre fulano canta, ou cantou? Você sabe, Bom, mas enfim, eu pensei que ia chegar na igreja e eu vinha cantando, anjo subindo e descendo, e fogo no altar, e não sei o quê. Cheguei aqui, não vi anjo, não vi nada disso. E depois de algum tempo, comecei a ver umas coisas estranhas na igreja. Falei, eu não vi anjo, mas estou vendo umas coisas que eu não estou gostando na igreja. De repente o irmão discutindo com o outro. De repente o irmão com mágoa do outro irmão. Eu falei, caramba, mas estou na igreja errada, eu acho. Não, bobinho, você não sabe de nada. É que a igreja é o seguinte, a igreja é igualzinho ao hospital, irmãos. O que você vai encontrar no hospital? Pergunto para você, meu irmão.
Doente. Irmãos, quando nós chegamos na igreja, irmãos, quem é que não chegou doente aqui? Fala aí, mostra aí. Mostra bem que você chegou já saradão, que você é o cara que já chegou. Eu sou o cara. Eu não preciso de cura, eu não preciso de libertação, eu não preciso de oração dos irmãos, porque eu e Jesus, Mas a gente tem essa ideia errada de igreja. A igreja é um grande hospital. E o Senhor disse: eu vim para os enfermos, eu não vim para os sãos. Portanto, irmãos, quando nós chegamos na igreja, nós vamos nos deparar com um grande hospital, cheinho de enfermos. Mas é assim que o Senhor deseja, sabe? Porque Ele nos chama para esse hospital, e o médico dos médicos está presente nesse hospital, e vai começar a nos curar, vai começar um tratamento, primeiramente na nossa alma, e muitas vezes a cura física, inclusive, mas nós demoramos um tempo para perceber isso, que todos nós chegamos doentes aqui na igreja. Ai, que bom que nós conseguimos chegar à igreja, porque aqui nós vamos receber cura da parte do nosso Deus, que tem todo o poder para curar, para transformar, para libertar. E é isso que Ele vem fazendo na sua vida, na minha vida e na vida de vocês que chegaram hoje à igreja aqui, que estão nos conhecendo hoje, que talvez tenham chegado com o coração assim, decepcionado, ou com o coração amargurado, porque quando nós não somos decepcionados, não decepcionamos pessoas, muitas vezes nós estamos decepcionados, e a decepção ela se torna amargura, se nós permitirmos. Amargura, o que é amargura? É algo amargo, e esse algo amargo toma o nosso coração de tal maneira, que vai matando o nosso coração, vai apertando o nosso coração a tal ponto que chega uma hora que nós já nem percebemos mais que nós temos coração. Ficamos totalmente magoados, nos tornamos depressivos, nos afastamos das pessoas. E a primeira coisa que nós geralmente fazemos quando nós somos magoados na igreja, somos decepcionados na igreja, nós nos afastamos do Senhor. E decepcionamos mais uma vez o nosso Senhor. Você conhece algum irmão que já esteve na nossa igreja, que não está mais hoje porque se decepcionou com alguém? Um monte. Eu também conheço, infelizmente. Eu vou relatar alguns casos banais, que a igreja, que nós não tivemos sobriedade, equilíbrio, maturidade para superarmos algumas frustrações, algumas decepções. Tem pessoas que já passaram aqui na nossa igreja, já tiveram muito tempo e que hoje não estão aqui porque, sei lá, olha um fato. Isso acontece a toda hora. O irmão emprestou um dinheiro para um outro irmão. Aí você já começa a lembrar, eu lembro de um caso assim também. Porque não foi um caso, irmão. Isso aconteceu milhões de vezes e vai continuar acontecendo. O irmão emprestou R$50 para o irmão para colocar gasolina no carro. Estou falando aqui uma hipótese, irmãos, tá? Não estou dizendo um caso verídico não, mas é como se fosse uma parábola, coisas que acontecem, né? Emprestou R$50 para o irmão colocou a gasolina e acabou a gasolina do carro, e ele emprestou de outro, tal. Chegou uma hora que estava devendo para a igreja inteira, acabou não pagando ninguém, e sabe o que aconteceu? Aqueles irmãos que emprestaram o dinheiro para ele, saíram da igreja, porque o irmão não devolveu para ele os R$50, e ele se decepcionou, saiu da nossa igreja, e alguns desses irmãos não estão em igreja nenhuma,
Porque um dia, uma decepção, né, mexeu tanto com ele que ele falou: eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de Cristo, crente é tudo falso, tudo mentiroso, tudo interesseiro. Pronto, se afastou. Quantas pessoas nós temos aí fora que estão afastados do Senhor por coisas como essa? Quantas pessoas se magoaram a ponto de sair da igreja porque um irmão deixou de dar a paz do Senhor para ele naquela noite? Levanta aí, Edu. Eu não gosto do Edu, a igreja inteira sabe disso. Não é verdade? Você também sabe, né, Edu? Sabia não? O Edu, eu não gosto porque ele usa boné. Irmão, isso é um pecado. O crente vira a igreja de boné, você não acha, irmão? É um pecado que não tem perdão. Isso talvez alguns irmãos pensem. Não é? E de repente, eu passei, não gostei do boné do Edu aqui. Ou eu passei pelo Edu e simplesmente não vi o Edu. Eu estava falando com outra pessoa, estava disperso, né? E passei pelo Edu e não vi. O Edu veio com a mão e eu deixei ele no vácuo. Oi, tudo bem? Não é assim, Edu? Oi, tá tudo bom. Tá. Aí o Edu foi para casa magoado comigo. E o Edu chegou para a esposa, como é que é seu nome, irmã? A Débora, que é igual, agora ficou magoada, né? Eu sou péssimo de memória, não lembro de nomes. Eu lembro muito da fisionomia, mas nomes são terríveis. Ó, falou: ô Débora, você viu o irmão Gudes hoje? Nem me cumprimentou. Aí esse irmão depois fica lá em cima, falando, pulando. Ô irmãos, vamos dançar, somos uma comunhão aqui, comunidade gostosa. Abraça o seu irmão. Falso. O Edu já se magoou comigo. E a Débora falou: não, calma, bem, ele às vezes não te viu. Né? O posto, você taca fogo, ela incendeia a floresta, né? Mas fazer de conta, né? Não, bem, fica tranquilo, ele não te viu, amor. Né? Ele passou lá e não te viu, foi por isso, fica em paz. Não, mas eu não admito, presbítero na igreja não cumprimenta a gente. E o Edu se magoou e foi embora da igreja por isso. Parece uma bobagem, parece algo assim, não, isso não pode acontecer. Mas aconteceu. E continua a acontecer. Porque nós nos magoamos uns aos outros, nos decepcionamos uns aos outros. E por quê? Porque nós somos muito próximos. Eu pergunto para você, você acha que uma pessoa que mora lá em Manaus, né, ele vai te decepcionar tantas vezes quanto, por exemplo, o Eduardo pode decepcionar a Marli? Não. Não vai, porque o Eduardo é próximo da Marli. A Marli é próximo do Eduardo. Então, a probabilidade de ambos se decepcionarem um ao outro é muito grande, pela proximidade. Portanto, nós geralmente decepcionamos e somos decepcionados por quem é próximo a nós, por quem tem liberdade conosco. Não é verdade? É assim que funciona, irmãos. Aí você começa a olhar e fala: é verdade. Lá em casa o negócio é assim mesmo. Lá na minha casa a gente se decepciona tantas vezes um com o outro. Irmãos, é a nossa realidade do dia a dia, cotidiana. Eu tenho liberdade com os meus filhos, a ponto de dar uma bronca neles, eles ficam decepcionados comigo. A minha esposa tem liberdade comigo, a ponto de repente, falar alguma coisa que me decepciona, mas ela às vezes nem percebe, eu, mesma coisa. Porque nós somos tão próximos que acabamos decepcionando as pessoas e sendo decepcionados por esta razão. Agora, como é que nós devemos lidar com essa questão, irmãos? Porque isso não vai acabar. As decepções vão continuar. Eu quero dizer para os irmãos que daqui a pouco é possível que você se decepcione com um desses irmãos que está aí do lado. Olha para o rosto dele agora. Olha bem.
olha bem, olhou, ele pode te decepcionar. Ela pode te decepcionar. É verdade ou não é verdade? É verdade. E como é que você vai reagir quando isso acontecer? Vai bloquear o irmão? Que nem nós fazemos lá no Facebook, no WhatsApp. Vai sair do grupo? Vai silenciar? Como é que nós vamos reagir? Porque isso vai acontecer. Irmãos, o nosso Jesus se decepcionou com tantos homens. E eu vou dizer uma coisa aqui, que eu acredito que não é uma heresia, porque está escrito na palavra. E eu quero que vocês me entendam. O Senhor Jesus se decepcionou com o Pai. Você se lembra? Quando ele disse assim: Pai, por que me abandonastes? Essa foi uma frase de profunda decepção. Porque ele era tão próximo do Pai. Você não espera ser decepcionado por aquele que é tão próximo. Você não espera. Mas é daí que vem as decepções. Mas assim mesmo, o Pai não cancelou o seu projeto de salvação. E o Filho não desistiu de te dar a salvação. Mesmo sendo decepcionado, tanto o Pai quanto o Filho decepcionados, mas eles não desistiram. Por que é que nós desistimos? Por que é que nós saímos da presença do nosso Deus quando somos decepcionados por alguém? Se a culpa de Jesus ter ido para a cruz é sua, é minha. Ele foi para lá para pagar o seu pecado e o meu pecado. E ele disse: eu vou, Pai, eu vou. E ele sentiu medo, sentiu pavor, mas ele não desistiu. Pai, passa de mim esse cálice, eu estou com medo. Pai, o negócio está chegando, eu estou ficando apavorado. Pai, passa de mim. Mas não faça a minha vontade não, que se cumpra a sua, Senhor. Não desistiu de você, não desistiu de mim. Um homem de decepções foi o nosso Deus. Quantas vezes você decepcionou o nosso Deus? Agora, talvez você esteja lembrando de alguém que te decepcionou. O que você fez com essa pessoa? Riscou da sua agenda. Não perdoa. Não quer ver mais na sua frente. É isso que nós devemos fazer? Foi isso que o Senhor fez com você, fez comigo? Por conta das decepções que nós causamos a Ele? Ou Ele nos perdoou? O pastor pregou também sobre o filho pródigo e sobre o irmão mais velho, se lembram?
O filho pródigo disse: pai, eu vou embora. Pai, o negócio é o seguinte, dá a minha grana aí que eu vou por aí no mundo, pai. Quero saber dessa fazenda aqui não, esse meu irmão mais chato, mais velho aí, xarope esse irmão. Dá a minha grana que eu vou me mandar. Você sabe que naquele tempo lá, o filho só poderia receber herança. Quando é que o filho recebe herança? Te pergunto. Quando o pai morre. Veja que aquele pai não tinha morrido. Mas o pai falou: tá bom, filho, estou aqui. A sua parte na herança. Eu nem morri ainda, mas toma aqui. Você quer fazer a sua vontade? Vai fazer. Como é que ficou o coração daquele pai? Decepcionado. Decepcionado. Dei tudo para esse filho. Eu tenho certeza que nas orações daquele pai, lá no tempo a sós, ali, com Deus, ele falando assim: eu dei tanto pro meu filho, e não reconheceu nada, me abandonou, me deixou e foi viver uma vida de qualquer jeito. E tenho certeza que ele intercedeu por ele. Eu falou: pai, guarda o meu filho por onde ele for. Guarda o meu filho maconheiro, Senhor. Guarda o meu filho que se meteu com droga, Senhor. Guarda o meu filho que está roubando, Senhor. Guarda o meu filho, porque é assim que os pais intercedem. Não é verdade? Mesmo sabendo que o filho está causando tantas dores, tanto sofrimento, ele ora ao pai, pedindo para o Senhor guardar, mesmo nessas circunstâncias. Porque o pai, assim como a mãe, né, amam, mas se decepcionam. E nós causamos essas decepções no nosso Deus. Causamos antes, causamos hoje, e continuaremos, infelizmente, decepcionando o nosso Deus. Agora, como é que nós vamos, como igreja, tratar essa questão da decepção entre nós, irmãos? Porque nós não podemos ser uma igreja de cristãos decepcionados, magoados. Nós não podemos ser uma igreja que começa a levantar barreiras no relacionamento com os demais irmãos. Nós não podemos ser uma igreja que começa a criar grupinhos e esses grupos não se relacionam com os demais. Nós não podemos ser uma igreja fechada em si mesma. Nós temos que ser sal, nós temos que ser luz. E para que nós brilhemos lá fora a luz de Jesus, nós temos que começar aqui dentro. Então, essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nessa semana, que fala sobre como vencermos as decepções e continuarmos cumprindo o propósito de Deus. Como é que nós conseguimos vencer as decepções e continuarmos correspondendo, né, aos propósitos do Senhor? É isso que nós precisamos saber como, porque nós necessitamos disso. Eu não posso me permitir ser abatido com tanta facilidade por conta de uma decepção aqui, outra ali. E eu estou falando isso, irmãos, porque o Senhor ministrou o meu coração a esse respeito, porque eu também, eu sou um homem de 53 anos que já decepcionei muitas pessoas, e já fui muito decepcionado também. E recentemente eu tenho sido tremendamente decepcionado por pessoas muito próximas a mim. E também por essa razão eu busquei o Senhor, eu falei: Senhor, como é que eu devo lidar com essas situações? Quando as decepções, elas chegam num volume, numa força tão grande. E eu estou aprendendo com o Senhor na palavra, como lidar com essas decepções. Porque nós seremos decepcionados. Ele me disse: Hudson, não foi a última vez, não foi a primeira e não será a última que você vai se decepcionar com pessoas da igreja.
Hudson, não foi a primeira vez nem a última que você também decepcionou pessoas. O que você precisa e que nós precisamos é trabalhar com isso, é saber, Senhor, me ajuda a lidar com isso, para que eu não perca o Senhor de vista. Porque nós somos homens falhos, nós vamos errar, vamos decepcionar pessoas. Agora, o que é que eu tenho que olhar? Como é que eu tenho que olhar para essas questões? Eu não posso me afastar do Senhor, que é o que muitos de nós fazem. O irmão decepciona o outro, ele vai embora da igreja, se afasta dos caminhos do Senhor, começa a beber, vira um drogado, larga a mulher, bate nos filhos, acabou com a vida, porque às vezes sofreu uma pequena decepção. Você será decepcionado, meu irmão. Não existe a igreja perfeita, não existe. Perfeito é o Senhor. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Nós estamos caminhando todos na mesma direção, e todos temos as nossas limitações, todos temos as nossas falhas, mas nós temos aprendido da palavra que nós temos que ter compaixão, que nós temos que perdoar o irmão, que nós temos que amar aquele pecador miserável, que nós não devemos ser como o irmão mais velho que o pastor ministrou esses dias. Aquele irmão mais velho é o precursor, é quem começou esse negócio daqueles homens daquele tempo de Jesus, que eram os fariseus. Aquele irmão mais velho é o retrato do fariseu, né? Está na casa de Deus, sabe tudo a respeito de Deus e só fica apontando. Irmãos, nós não podemos ser uma igreja assim. Nós temos que aprender a perdoar, nós temos que aprender a chorar com os irmãos, nós temos que aprender a nos alegrar com os irmãos quando eles estão alegres. Quando o irmão compra um carro novo, como é que fica o nosso coração? Será que fica assim: oh, glórias a Deus, que carraço lindo, vou dar uma volta com você uma hora aí, irmão? Ou fica assim: ah, miserável. E eu com meu Fusca velho, pingando óleo aí, olha. Como é que fica o nosso coração? Será que nós nos sentimos como o irmão mais velho lá? Olha, deu o bezerro, né, cevado para esse miserável que abandonou nós aí, foi gastar o seu dinheiro. Pai, o Senhor ainda dá um bezerro, o melhor bezerro. Irmãos, nós precisamos olhar para a nossa condição, e precisamos olhar para o lugar de onde o Senhor nos tirou um dia. O meu testemunho só me serve para isso, irmãos, para me lembrar de onde o Senhor me tirou. Não tenho nenhum orgulho em contar o que eu fazia. Portanto, o testemunho de salvação, de transformação que o Senhor me deu, na verdade é para dizer assim: Hudson, nunca se esqueça de onde eu te tirei, para que você não se torne um fariseu miserável, como aqueles que eu encontrei um dia. Sepulcros caiados, que por fora, né, tem uma boa aparência, mas por dentro a podridão. Nós não podemos caminhar nesse sentido. Nós precisamos constantemente olhar para a pessoa de Jesus. E eu não quero dizer isso, irmãos, que você não deve olhar para o irmão, para a irmã, como um exemplo. Aliás, nós pregamos isso na igreja também, que nós devemos, como irmãos na fé, procurar realmente ser um exemplo para o outro irmão. Porque isso é importante. Eu não posso simplesmente usar o microfone, ou você usar a palavra, e falar daquilo que você não vive. Então você tem que ser exemplo nisso, você tem que ser um bom testemunho a esse respeito. Eu estou falando com propriedade, você tem que falar com propriedade, porque eu vivo isso, você vive isso. Mas isso não significa que nós vamos alicerçar a nossa fé no irmão. Não é porque o Edu é um homem de Deus, um homem que ora, um homem que ganha multidões, e eu vou começar a olhar para o Edu e falar: oh, glórias a Deus por essa vida. Ai, Edu, passa a mão na minha cabeça, faz uma oração aqui por mim, e me dá um lenço suado seu, Edu. Sabe, não é isso, mas eu vou admirar o Edu, mas a minha fé não pode, não estará alicerçada no Edu. A minha fé,
ela está alicerçada no Senhor. Porque eu sei que o Edu pode errar. Deus queira que jamais ele venha cair, jamais venha errar. Mas ele é homem como eu. Você também. Então nós não podemos olhar para o irmão como se ele fosse realmente um anjo e qualquer coisa que ele faça de errado a gente já está criticando e tomando para nós essa decepção. Então eu quero te ajudar, está acabando o tempo, faltam 11 minutos, são 7h49, estou dentro do horário, irmãos, tá? Vamos acabar às 8 horas pontualmente, em nome de Jesus, para você comer pizza ainda hoje à noite, tá? Eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor falou comigo a respeito das decepções. A respeito das decepções. Como é que nós devemos vencer as decepções? Eu não digo lidar com elas, não. Nós temos que vencer as decepções. Porque lidar com a decepção significa assim, deixa ela aqui do lado, deixa ali, tá. E quando você faz isso, o que acontece? Daqui a pouco ela volta. Não, você tem que vencer as decepções. E a primeira coisa para vencer uma decepção, o que é? O Senhor falou assim, nunca perca de vista a motivação do seu coração. Tenha a motivação correta no seu coração. Por exemplo, por que é que nós cantamos aqui ao Senhor? Por que o ministério de louvor vem aqui, se prepara todo domingo, das 4 às 6 horas, ficam ensaiando, durante a semana pensam nos louvores? O Eliseu passou a semana com certeza orando, falando, poxa Deus, esse louvor aqui é lindo, eu sei que o Senhor vai falar com a tua igreja a respeito desse louvor, eu vou lá colocar, o tom vai ser esse, aí ele manda a escala para todo mundo, feliz da vida, né? Então há um preparo todo para ele vir aqui. Agora por quê? É porque a motivação do coração dele é adorar o nosso Deus. E mesmo quando, por exemplo, a noiva, que somos nós, né? A noiva do noivo, a igreja é a noiva. O papel daquele que está aqui no púlpito cantando, adorando ao Senhor, é facilitar com que a noiva se coloque diante do noivo, se achegue ao noivo. Então os louvores têm esse propósito, de trazer a noiva mais próxima do noivo, para quando a palavra vier, aquela palavra encontre uma noiva já quebrantadinha, apaixonada pelo noivo, de tal maneira que aquela palavra vem só para o deleite da noiva. Mas aí, muitas vezes, o Eliseu canta aqui, eu também e outros irmãos, e a gente não vê a reação da noiva dessa maneira. E aí, talvez o nosso coração possa se decepcionar. Você imagina se nós nos decepcionarmos todo domingo, Eliseu, o que vai acontecer? Misericórdia, né? Irmãos, às vezes, eu falo para vocês, às vezes dá vontade de fazer assim, irmãos, dá vontade de fazer isso, irmãos, porque você se prepara, mas e como é que eu vou reagir nessas situações? Vou fazer isso? Vou abandonar tudo, falar, a igreja está sem graça, ninguém quer dançar, ninguém quer cantar, e eu vou embora? Não, claro que não. Eu preciso olhar para o meu coração e falar assim, por que é que você está aqui em cima? Por que é que você está cantando? É para Deus. Esta é a motivação do meu coração e tem que ser a motivação do seu coração. Por que é que você está intercedendo? Por que é que você fica ali, que nem aquelas irmãs ali, olha para trás da irmãzinha lá, Está vendo aquela irmãzinha linda ali, Ela fica lá, irmãos, ela e mais um monte de outras irmãs e irmãos também, todo o culto assim, está intercedendo por você, está orando por você. Quantas vezes você levantou e foi lá agradecer, irmã, obrigado pela sua intercessão hoje, foi uma bênção, eu senti a presença de Deus, porque, irmã, eu sei que você está batalhando espiritualmente pela minha vida. Quantas vezes você fez isso? Imagina se a irmã começa a ficar decepcionada, porque você nunca deu um abraço nela por causa disso. Ela nunca mais vai erguer os braços na vida, né? Mas é o que acontece, ela está lá, ela continua intercedendo por você. Imagina se os irmãos lá fora, que cuidam do seu carro, você não agradece, começam a riscar seu carro. Vou dar uma riscada desse carro aqui, o cara nunca me agradeceu, esse irmão é mó xarope.
Não agradece nós que estamos cuidando dos carros? O irmão vai reagir assim? Não, não vai. Ele está zelando pelo seu patrimônio lá fora, pelo seu bem. Porque ele está fazendo para o Senhor. A motivação do coração dele é o Senhor. Não é para receber o seu aplauso, para receber a sua gratidão. Não, eu estou fazendo para o meu Deus, servindo você, mas eu estou adorando o meu Deus com o meu serviço. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, quando nós olhamos para dentro de nós e vemos que o nosso coração está decepcionado, é falar, peraí, eu estou com a motivação errada no meu coração. Não posso permitir que isso aconteça. A motivação correta no meu coração é que eu estou aqui para servir ao meu Deus, para adorá-lo. É isso. E se o irmão me decepcionar, eu vou perdoá-lo. Aí já é demais, né, irmão? Decepcionar, até, mas perdoar o irmão, tem que perdoar, irmão? Tem que perdoar, igreja? Vocês falaram sim, meio assim, sim, né? Tem que perdoar. O Senhor Jesus foi questionado a esse respeito. Pedrão falou, ei, Senhor, tem que perdoar quantas vezes? Só 70? Não, 70 vezes 7. Faz a conta aí. 490 perdões por dia. Por dia. Não é durante a sua vida, não. É por dia. Portanto, irmãos, tem que perdoar mesmo. Tem dois tipos de perdão. Conversei com o pastor Júnior um tempo atrás. Eu aprendi sobre isso. E eu acho muito interessante. E é uma verdade na nossa vida. Tem dois tipos de perdão. Aquele perdão que nós até liberamos com uma certa facilidade. Porque está na palavra, o Senhor mandou perdoar, eu perdoo, que é o perdão legal. O que é o perdão legal? Aquilo que é lei, que está escrito, falou, tem que ser assim. Aí para você não ser desobediente e ficar em pecado, você perdoa, irmão. Porque Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. Aí você libera o perdão, porque Jesus falou. Né? Esse é o perdão legal. Aí você fica em paz, né? Lhe perdoei aquele miserável. Glória a Deus. Aleluia. Perdão legal. Não, mas não pode parar por aí. Tem o segundo estágio mais difícil e mais importante do perdão, que é o perdão moral. Perdão legal é esse. É uma ordenança, vai perdoar. Se não perdoar, você também eu também não te perdoo. Aí você fala, eu vou perdoar, né? Senão eu não sou perdoado. A gente está sempre jogando com Jesus, né? Trocando. Tá bom, então eu vou perdoar porque o Senhor me perdoa. Se eu não perdoar, não sou perdoado. Bom, então eu vou perdoar. Mas o perdão moral é difícil você liberar. Qual é o perdão moral? Pensa aí, é o seguinte, eu fui um adúltero. E eu, um dia, pela misericórdia do Senhor, fui perdoado pela minha esposa. Ela era crente, eu não. Ela me perdoou legalmente. Ela viu, tem que perdoar esse miserável. Os pastores foram em casa, as irmãs foram em casa, perdoa ele, perdoa esse miserável, perdoa. Tá bom, perdoar, perdão legal. Eu poderia ficar feliz, né? Puxa, que bom que eu fui perdoado. Mas isso não me daria a chance de recomeçar. Eu precisava do perdão moral, que é você dizer assim, eu te perdoo, porque o Senhor me ordenou a te perdoar, mas eu também te dou a condição de você se redimir, de você buscar uma restauração, de resgatar a confiança. Esse é o perdão moral. E que poucos têm essa condição de liberar esse segundo estágio do perdão, que é o perdão moral. Muitas vezes nós paramos no perdão legal e pronto. Está perdoado, mas não quero te ver nunca mais, vagabundo.
some da minha frente. E nós achamos que estamos cumprindo aquilo que o Senhor nos mandou. Será que nós estamos, irmãos? Será que nós perdoamos o nosso irmão ali, mas não queremos nem ver a cara dele na esquina? Pense em alguém que talvez precise, meu irmão, do seu perdão. Que o perdão é perder. Por isso que é difícil perdoar. Perdão é perder. Perder o quê? Perder aquele direito que nós achamos que temos de trancafiar a pessoa dentro de nós. Porque é isso que a falta de perdão faz. A gente trancafia alguém dentro do nosso coração e nós vamos dormir com essa pessoa toda noite, trancafiada aqui dentro. A gente aprisionou essa pessoa. E aí você pensa nela 24 horas. De que maneira você pensa nela 24 horas? Então, meu irmão, primeira parte, vamos olhar para a motivação do nosso coração. Nossa motivação tem que ser o Senhor. Segundo, eu preciso chorar as minhas decepções e preciso sepultá-las. Eu preciso chorar as minhas decepções, irmãos. Eu não posso guardar a minha decepção. Você não pode guardar a sua decepção. Você tem que chorar a sua decepção. Eu estou decepcionado. Quando alguém morre, o que você faz? Você percebeu que as pessoas, quando perdem alguém e se fecham, elas sofrem muito, ficam doentes, porque elas não choraram aquela morte. Nós precisamos chorar as nossas decepções. Mas depois que nós choramos os nossos mortos, nós os sepultamos. Então nós temos que chorar as nossas decepções e temos que sepultar as nossas decepções. E eu digo para alguns irmãos a quem eu tenho feito discipulado: irmão, você tem o direito de se decepcionar, de chorar, de se entristecer por 30 minutos. Viu, Ivan? Depois, viu, Débora, irmã Débora, 30 minutos. Retoca a maquiagem, lava o rosto, dá aquela balançada no cabelo, né? Vamos embora, vamos trabalhar, vamos servir ao Senhor. Nós, como igreja, não podemos ficar ali pranteando a vida inteira por conta de uma decepção. Chora 30 minutos, enterra essa decepção e continua olhando para o Senhor. Essa é a segunda atitude que nós devemos ter. Terceira atitude, tenho que lembrar. Isso eu não posso jamais me esquecer, nem você, igreja. Preciso me lembrar que apesar das decepções que eu causei ao meu Senhor, Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu. Ele poderia ter desistido. Quando eu completei 39 anos, estava chegando próximo dos 40, quantas pessoas diziam, os meus filhos mesmo diziam, não para mim, mas falava para minha esposa: mãe, não tem jeito. Mãe, o pai não vai mudar. Mãe, o pai não tem condições de mudar, mãe. Que ia piorando, ia piorando, ia piorando. Parece aquela pessoa que está em estado terminal, sabe? Que você olha e fala assim: não tem mais jeito. Tem jeito sim. Tem jeito sim. O Senhor não me permitiu fazer 40 anos sem a presença dEle em minha vida. Apesar das decepções que eu causei a Ele, Ele me deu mais uma oportunidade. Graças a Deus. E eu pude me lançar nos braços do Senhor. E depois de 14 anos, estou aqui ministrando para vocês algo que o Senhor trouxe ao meu coração, que é algo que eu tenho vivido, irmãos.
Não estou ministrando para vocês aquilo que eu li em algum livro, que eu vi em alguma novela. Não, eu estou falando para vocês aquilo que eu tenho vivido. E é doloroso isso, não é? É doloroso. Mas é assim que o Senhor trabalha. Através das nossas experiências, nós aprendemos do Senhor. E graças a Deus por isso. Então eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero orar com você. E eu quero que você feche os seus olhos, meu irmão. Eu quero orar e te pedir. Meu irmão, minha irmã. Você, seja cristão ou não, vocês que estão aqui pela primeira vez, não sei se já entregaram os seus caminhos ao Senhor. Você que já é cristão, que caminha conosco há tanto tempo, sonda o seu coração agora. Eu quero que você feche os seus olhos, mas abra o seu coração. Olhe para o Senhor com o seu coração nesse momento. Não perca a oportunidade de falar com o Senhor e ouvir a voz dele ao seu coração essa noite. Eu quero que você olhe e sonde o seu coração e veja se tem alguém aí trancafiado aí dentro. Se tem alguém que você tem carregado por dias e dias no seu coração, que necessita do seu perdão. E que você tem negado, porque você foi decepcionado em algum momento, e o seu coração se encheu de mágoa. Lembra dessa pessoa, lembra desse nome. E eu queria te pedir, meu irmão, minha irmã, nessa noite, depois que você sair daqui, vai ao encontro dessa pessoa. Libera o seu perdão para ela. Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai exaltar o seu nome. Não deixe de perdoar. Se essa pessoa estiver aqui agora, irmão, vai lá, dá um abraço nela, dá um beijo nele, pede perdão, sabe? Irmão, me perdoa. Eu falei de você, você não estava presente, eu te critiquei, você não pôde se defender. Irmã, eu critiquei você em algum momento e você nem sabe, mas eu fiz isso. E o Espírito de Deus está me lembrando, está me alertando aqui, eu preciso te pedir perdão, porque eu pequei contra você. Às vezes a pessoa não sabe que você pecou contra ela, mas você sabe. Então não perca a oportunidade de abraçar alguém, de pedir perdão, de liberar perdão nessa noite. Eu caminhei 40 anos da minha vida e trancafiei uma pessoa do meu coração. E durante 40 anos eu sofri porque eu não perdoava essa pessoa, pelo mal que ela tinha me causado, pela decepção que eu havia sofrido. E o Senhor, no dia da minha conversão, me mostrou que aquilo estava me matando e que eu precisava perdoar. Logo depois, alguns dias depois, alguns meses depois, não me lembro exatamente, mas eu sei, eu liguei para essa pessoa, dei um jeito de achar o telefone dessa pessoa, que há quase 40 anos tinha acabado com as minhas esperanças, com a minha alegria. Mas o Senhor me mostrou, falou: rapaz, se eu estou te perdoando, por que você não pode me perdoar? Essa pessoa foi o meu pai. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de dizer: pai, eu te perdoo. Pai, eu te perdoo por tudo que eu
o Senhor fez de mal em minha vida. Oh, que delícia, como foi bom. Senhor, eu te libero perdão, Pai, porque eu sei que nós somos falhos, e o meu Deus me perdoou, então eu te perdoo também. Sabe, meu irmão, talvez você tenha alguém trancafiado aí dentro de você que você precise perdoar. Libere perdão, peça perdão. Senhor, nós te adoramos. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua presença nesse lugar, ó Deus. Somos gratos a Ti porque o Teu povo veio aqui nessa noite, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Senhor, e nós sabemos que o Teu Espírito é quem tem conduzido todas as coisas até aqui, Senhor. E somos gratos a Ti pela Tua presença, pela Tua palavra. Somos gratos a Ti pelas vidas desses irmãos que louvaram o Teu nome nessa noite, que cantaram louvores a Ti. Somos gratos a Ti, Senhor, por esses irmãos que cuidaram da mesa do som, esses irmãos que lançaram aqui nessa tela, Senhor, as letras dos louvores, que colocaram aqui a Tua palavra, por esses irmãos que têm intercedido pela Tua igreja. Somos gratos a Ti por esses irmãos que estão lá no estacionamento, cuidando dos carros dos nossos irmãos. Somos gratos aos Teus filhos, Senhor, que estão lá na igreja da criança, se dedicando, dando o seu tempo para cuidar dos filhos dos nossos irmãos. Somos gratos, Senhor, aos pastores dessa igreja que têm orado por este povo. Somos gratos, Senhor, aos diáconos, às diaconisas. Somos gratos, Senhor, a todos os que têm buscado a Tua presença e Te servido, Senhor. E Te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo continue a trabalhar nesses corações ainda nesta noite, Pai, para que ao retornarem em suas casas, aos seus lares, esses irmãos possam buscar conserto, Senhor, possam buscar perdão, possam liberar perdão e possam passar a viver um novo tempo em suas vidas, Senhor, de maior intimidade contigo, de maior busca da Tua presença, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom, porque Tu és santo, e Te pedimos, Pai, continua a usar da Tua misericórdia conosco, Senhor. Continua, Senhor, a derramar sobre a Tua igreja a Tua graça. Continua, Senhor, a nos tratar como alvos da Tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te pedimos. E eu quero estender agora um convite para você, igreja, que está aqui nessa noite, que até hoje ainda não entregou a sua vida, os seus caminhos nas mãos do nosso Senhor Jesus, mas que entendeu nessa noite, sabe, que o desejo do Pai é salvar, e que a salvação vem através do Filho que se entregou na cruz por você e por mim. Então, se você deseja uma mudança radical na sua caminhada, na sua vida, abandone todos os seus valores aprendidos lá fora, que não estão alinhados com a vontade de Deus, com a palavra do Senhor. Entregue-se a este Deus que te ama, que morreu por você. Tem alguém aqui nessa noite que deseja, sabe, entregar, começar uma nova vida, entregar as suas vidas nas mãos do Senhor? Se tem alguém que quer receber o Senhor nessa noite como Senhor e Salvador da sua vida, vem aqui na frente, eu quero orar com você, a igreja vai orar com você também. Nós fazemos esse convite para que você não perca a oportunidade de definitivamente começar uma nova caminhada na sua vida, de entregar os seus caminhos ao Senhor. Você ainda não recebeu o Senhor até hoje, menino? Você quer receber o Senhor Jesus hoje? Como é que é o seu nome? Hã? Como é que é o seu nome? Fala aí. Ai, que legal, gostoso. Aí, você não está com vontade também? Não está encorajado de entregar a sua vida nas mãos do Senhor, assim como o Henrique está fazendo? Quantos anos você tem, Henrique? 12 anos. Oh, que delícia, se eu tivesse feito isso com os meus 12 anos.
não tinha sofrido tanto, não tinha feito tanta gente sofrer. Esperei demais. Não espere não, meu irmão. Não espere mais não. O Espírito de Deus está aqui, está te chamando, está te convidando. Tem mais alguém? Tem mais alguém que o Espírito está te chamando, está convidando mansamente. Não resista ao convite do Espírito de Deus. Entregue a sua vida ao Senhor, assim como está fazendo o Henrique. Se não há mais ninguém, nós vamos então orar com o Henrique. E eu quero que você estenda as suas mãos para cá. Senhor, Deus, aqui está, Senhor, um pequenino, Senhor, um jovem, Senhor, que entendeu a Tua palavra, Jesus. O Teu Espírito convenceu esse jovem, Senhor, a respeito do Teu amor, do Teu poder e da Tua vontade, ó Pai, que é salvar, que é libertar, que é curar. Então, Pai amado, nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, nessa noite a vida do Henrique. E te pedimos, Senhor, derrama sobre o Henrique, Senhor, a Tua graça. Enche o Senhor do Teu Espírito, para que o Teu Espírito passe a conduzir a vida do Henrique a partir de hoje, Deus. Que o Teu Espírito possa guardar os pensamentos do Henrique, possa guiar as vontades do Henrique, para que ele, Senhor, possa um dia dizer, como disse o Teu filho, o Teu apóstolo chamado Paulo: combati o bom combate, combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Que o Teu filho, Senhor Henrique, possa, Senhor, continuar a partir de hoje essa caminhada que só vai se encerrar no céu, Pai. Em nome de Jesus. Deus abençoe Henrique. Vá em paz. Que Deus guarde a sua vida todos os dias, viu? Amém. Irmãos, Deus os abençoe. Dá um abraço no seu irmão. Dá um abraço, dá um ósculo, um beijo no seu irmão. Um ótimo final de noite para você e a sua casa. Que a paz do nosso Senhor, que as misericórdias do nosso Deus, que as consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja. Amém, aleluia, Deus abençoe.